Se o Guto não souber fazer essa jornada, eu não vou querer trabalhar mais com o Guto. Se o Guto não souber fazer essa jornada de ser esse exemplo, eu não vou ficar confortável. Ninguém vai ficar confortável. Salve, galerinha do canal! Finalmente Renan Santos se pronunciou sobre o caso Guto Zacarias. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre essa questão aí complicada. Dá like e bora pro vídeo. O Arthur era um role model pra muita gente. Ele era um cara que ele era forte, amigo, leal, esperto, inteligente, era o deputado mais econômico, decissionava tudo de errado. Aí, quando saiu o áudio, os inimigos se refastelaram, porque tava num contexto de guerra, tava no meio do carnaval, então as pessoas estavam meio desocupadas e podiam ficar rodando. O áudio em si, ele era bizarro, ele era engraçado, ele soava até perverso na piada, né? Mas para algumas pessoas, por um período de tempo, a imagem que elas tinham do Arthur, desse super cara, ela quebrou, porque havia uma outra pessoa por trás do Arthur. Mas isso foi em grande medida bom para o próprio Arthur, porque eu acho que hoje o Arthur é um ser humano melhor do que ele era. Porque ficou claro que o Arthur é um ser humano normal e que a gente não tem que ficar construindo imagens públicas. A gente talvez tenha que ser o mais exposto e a gente tem que ficar pelado para as pessoas do ponto de vista da exposição, porque é a única maneira de você se blindar é sendo terrivelmente verdadeiro, inclusive com seus defeitos. E aí ele melhorou, porque ele assumiu os defeitos dele e ele melhorou nesse sentido, ele se tornou mais sincero. E, ok, o caso do Guto é um caso em que a admiração que existe pra ele, isso está no mapa eleitoral dele, se dá às vezes com um menino que é muito pobre e mora num bairro humilde. O Guto é um espelho para jovens em posição às vezes de pobreza e pô, ele apresenta assim um sucesso, um dinamismo. O Guto é muito importante pro Brasil. O Guto é muito importante pro Brasil. Então ele não pode falhar. Eu falo assim, a gente não tem condição de errar. Aí as pessoas às vezes criticam, bababá, vocês não têm isso ou aquilo. Eu prefiro nem ter vida pessoal. Eu não tenho vida pessoal de nada. Porque a nossa vida pessoal se torna até um problema. E ninguém, absolutamente ninguém é perfeito. Todo mundo tem seus erros na intimidade. Todo mundo erra aqui ou acolá. Você não pode passar de certos limites, é óbvio, mas... Né? Mas às vezes você acaba tendo que abdicar disso para o teu legado, para a construção de algo muito maior. E eu acho que esse é um recado que fica para todos nós. Para todos nós. E é isso, né? É isso. Então, eu acho que o Guto tem um compromisso em nome de todos nós, e acima de tudo em nome da filha dele. Vou começar pela filha dele, de reverter esse ciclo. Todos os lugares que eu vou, eu falo dessa questão do abandono parental, e a gente tem esse diagnóstico. A gente não pode ser o diagnóstico. O Claudio Leite ainda não entendi essa parte de ficar pelado. Não, ninguém vai ficar pelado, fica tranquilo. Entendeu? É isso, assim. E o Guto, ele tem não é nenhum preço a pagar, ele tem uma jornada a fazer. Porque eu vou falar pra vocês, cara, se o Guto não souber fazer essa jornada, eu não vou querer trabalhar mais com o Guto. Se o Guto não souber fazer essa jornada de ser esse exemplo, eu não vou ficar confortável. Ninguém vai ficar confortável. Entendeu? E é isso, cara. Então que ele faça essa jornada, cara. Que ele faça essa jornada. Tá? É uma jornada importante, é uma jornada de aprendizado. Que a moça, a Giovana, que teve todo esse drama com ele, que tá ao lado dele nesse pior momento, e que tá ouvindo muita besteira. Eu vi gente chamando, falando que ela foi comprada. Quem essas pessoas pensam que elas são? Quem essas pessoas pensam que elas são? Você viu o vídeo dela, que foi postado no Guto? Não. Então, ela fala, ela explica ali as razões dela, os advogados, as pressões, a cabeça que fica de uma moça que tá numa gravidez, sem poder falar com amigos, sem suporte, numa relação pesada com o pai da criança. Muito ruim. E aí, ao mesmo tempo, ela entende os erros que ela cometeu no processo, e ao mesmo tempo ela explica como ela refez a relação e como ela está presente agora pensando na família dela.
Eu nem sei quantos anos ela tem um pouco mais de 20 anos, mas ela já se tornou uma mulher muito adulta, entendeu? Ela não é uma menina, ela não é uma novinha. Ela é uma mulher que tá pensando assim, se isso vai deixar um trauma na filha dela, sabe? Isso tem um valor. Isso tem um valor bem grande, tá? E eu acho que o Guto tinha que conversar mais com ela e eles tinham que juntos fazer esse caminho. A gente tem que transformar isso aqui num caminho que não é uma redenção sobre o Guto. Se o Guto é o espelho de uma geração de meninos, de homens, vamos colocar aqui, que vieram de baixo e que podem ascender e chegar ao sucesso através da sua própria inteligência e sua capacidade, que é o caso do Guto, que o Guto também seja exemplo em outros termos. Eu acho que ele tem toda a condição de fazer essa redenção e isso será ouvido e será entendido, porque ele é um comunicador incrível. O porquê ele é e assim, ele é o meu amigo Guto, cara. Ele é incrível. Ele é incrível. Ele é incrível. Inteligentíssimo. Mas todo mundo tem suas falhas. Todo mundo tem suas fraquezas. Bom, essa é a minha opinião. Meti um João Better e falou, e essa é a minha opinião. Deixa eu ver. Renan Santos vira Milei brasileiro e disputa direita com Flávia, quem chama de Judas. Ele é chamado de Milei brasileiro pelos seus apoiadores e tem feito barulho nas redes sociais ao apresentar suas ideias um tanto quanto disruptivas, como transformar o Rio de Janeiro numa cidade-estado, o Nordeste em Arábia Saudita e desfavelizar o Brasil. Renan Santos é o nome da missão, partido do MBL, para concorrer à presidência da República. Incrível, hein? Renan Santos é o nome do quê? Da missão. Parabéns. Jornalismo de qualidade. Este ano. E na última semana, ele surpreendeu parte do mundo político ao bater 4,6% na pesquisa da Atlas, empatando ali com nomes como os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e do Paraná, Ratinho Júnior. Ratinho, inclusive, que desistiu da pré-candidatura à presidência. Renan traz um discurso antissistema, semelhante até ao usado por Jair Bolsonaro em 2018, que tem mostrado agora apelo sobretudo entre os mais jovens. Ele promete disputar o eleitorado da direita com Flávio Bolsonaro, a quem chama de Judas e faz questão de não poupar ataques. Renan disse em entrevista ao Estadão que o bolsonarismo é o traidor da causa e que vai atacar Flávio Bolsonaro todas as vezes que for necessário. Apesar de já ter criticado Milei no passado, Renan hoje abraça a comparação com o presidente argentino e diz que, assim como Milei, é uma pessoa excêntrica e que fará uma campanha pautada pelo sincericídio. O desempenho de Renan nas pesquisas está muito ligado a uma estratégia digital bem sucedida até aqui. Um levantamento da Pesata mostra que há meses ele figura entre os pré-candidatos mais citados nas redes sociais, atrás somente de Lula e Flávio Bolsonaro, que lideram as pesquisas eleitorais até aqui. Os desafios de Renan nessa corrida eleitoral não são poucos. Segundo especialistas, o espaço para crescimento de uma candidatura alternativa a Lula e Bolsonaro é muito estreito, e o discurso antissistema foi cooptado em partes pelo bolsonarismo. O Renan ainda tem outros empecilhos, como o desconhecimento alto, a falta de experiência no executivo e o fato dele estar hoje num partido que foi criado no ano passado e ainda é desconhecido também de boa parte dos brasileiros. Jornalismo de alta qualidade, grande jornalista, tá? Grande jornalista. Fez uma entrevista difícil, ela tá pesquisando sobre eleições, essa informação aí sobre os dados de presença digital, ela que trouxe, ela falou, não, tô pesquisando aqui, sabe o que tá falando, pegou os insights que tava acontecendo, ela captou antes de todo mundo o meu crescimento na pesquisa. Ela me entrevistou antes da pesquisa Atlas. Verdade. Ela já tava entendendo que eu tava subindo, tá? Tem uns caras falando assim, ela tá sonolenta na fala. Para! Essa aí tem um cérebro mais rápido que todo mundo aí, tá? Fui entrevistado por ela, uma moça muito inteligente, muito esperta. Já pegou o que tava tudo... assim, ela antecipou. A matéria ali dela antecipou o que tava acontecendo. É ou não é, meu querido Rafael Almeida Rizzo? E você aí que ficou até o final, muito obrigado. Isso é muito importante, esse engajamento para o crescimento do canal, tá ok? Você merece um forte abraço do Mito. E galerinha, vamos lembrar aí que nessa questão aí da interrupção da gravidez, até eu que sou o Mito,
cogitei essa questão aí com o nosso querido Jair Renan, aí, que nos faz dar tanta risada aí.